Ela é cineasta e ele é escritor, professor e jornalista. O que eles têm em comum? Um filme de curta-metragem chamado A Minha Alma é Irmã de Deus. Lucy Alcântara e Raimundo Carreiro são os nossos entrevistados de hoje e vão falar sobre esse novo projeto que eles estão desenvolvendo juntos. Lucy Alcântara, Raimundo Carreiro, muito bem-vindos ao nosso programa. É um prazer enorme recebê-los aqui no Plano Aberto. Obrigada. Raimundo, explica pra gente como é que foi que surgiu a ideia de transformar uma adaptação literária no cinema. Bom, eu sempre achei que minha obra daria certo num bom filme com um bom roteiro. Mas eu precisava encontrar alguém em quem eu pudesse confiar plenamente, em quem eu pudesse entregar a minha história e meus personagens. Aí encontrei Lucy Alcântara, que é a pessoa que eu precisava para confiar, né? E nós, então, numa conversa, fomos decidindo como faríamos. E, enfim, está feito. Eu acho que não poderia ficar melhor. E para você, Lucy, a gente sabe que é o seu primeiro trabalho como diretora num projeto de ficção. Então, como é que está sendo essa experiência? Olha, para mim foi um processo muito natural, porque eu entrei pela ficção, né? Sou formada em teatro, fui atriz muitos anos, e eu entrei no Cinemão como assistente de direção e como figurinista e diretora de arte. Então, o mundo da arte dramática e das artes plásticas, para mim, é muito natural. E eu vejo cada personagem com minha interpretação e eu acho muito fácil e prazeroso dizer isso para o ator, que cinema, você sabe, é uma arte muito do diretor. Uhum. Então, mesmo que eu pegue um ator sem muita experiência, eu não tenho muito... Não temo muito, não. Para mim é um prazer mesmo. Uhum. E assim, a gente sabe, Raimundo, que os seus trabalhos, seus personagens nos seus livros são bem conhecidos pela complexidade psicológica deles. E como é que é transformar um livro em poucos minutos em um filme, assim? Como é que é? Veja, é uma vantagem, se é vantagem, mas é uma vantagem que o Lucílio levantou logo cedo, que o grande problema do cinema é ter uma história, não é? E aí eu tinha a história. E ela me orientou quanto ao roteiro, e eu consegui. Como eu tinha a história e conhecia meus personagens, eu sabia as cenas exatas onde essa complexidade de que você fala pudesse se realizar plenamente sem grandes problemas. Uhum. E do que se trata essa história? Para quem está em casa, o que é a história do filme? Olha, a história do filme é um compacto da Minha Alma é Irmã de Deus. Ninguém leu ainda o romance está no prelo, vai ser lançado no mesmo dia que o filme. Eu também não me interesso de ler antes, quero ler o livro como uma obra completa do escritor. O filme, para mim, é outra história, outra obra. E ali conta uma história de uma moça que tenta se encontrar. E assim, como é que vocês avaliam os filmes que são adaptados, né, da literatura para cinema, o cenário nacional? Como é que vocês avaliam? O que é que vocês acham? Isso já se faz há muitos anos, né? Porque a literatura é primeiro que a arte cinematográfica. Já se faz isso há muitos anos. Tem muitos cineastas que não são roteiristas, então eles não gostam, eles são diretores, mas não gostam de criar a história. Então eles vão atrás, às vezes eles vão atrás da fonte, que é o romance, a literatura, a prosa, em vez de ir para um roteirista. Então, isso depende muito da visão de cada um. Eu mesmo não tenho nenhum preconceito com qual sua fonte. Por exemplo, essa fonte que ele me deu, que é um compacto da obra dele, eu vou dar a minha cara, porque, afinal de contas, cinema é a arte do diretor, entendeu? Então, eu vou dar a minha cara. Os personagens, eu vou tentar traduzi-los o melhor possível, mas eu não sei como é os personagens dele, da obra dele. Tem gente que morre de medo da opinião do escritor. Eu acho que ninguém tem medo de opinião de ninguém. Cada um tem o seu olhar. E você falou dessa questão de como vai ser analisado, como é que vai ser avaliado a partir do ponto de vista das outras pessoas. Como é que é exatamente essa expectativa que se cria do público em ver um livro e um filme sendo lançados no mesmo dia? Como é que está sendo isso, Raimundo? Olha, eu acho que é um enriquecimento. Quando nós pensamos, eu e Lucy, no filme, pensamos justamente nas particularidades que um tem, que o outro tem. Porque também não tinha nenhum cabimento você levar para a tela
aquilo que está escrito, que é um grande problema. Por isso que, em geral, as adaptações de Machado de Assis são muito ruins. Muito ruim mesmo, porque ele leva o Machado para a tela, não pode. Então, eu acho que essa variedade de opiniões, essa variedade de ponto de vista, essa variedade de construção de personagem, de construção de cenas, eu acho muito enriquecedor. Até porque eu recebo com muita alegria as sugestões de Lucy e percebo que as minhas sugestões ela recebe também com muita habilidade, muito jeito, muita alegria. Acho que isso está certo. A gente tem que complementar, a gente tem que se complementar através dessa linguagem, né, que ele tem um pé dentro e eu também. Né? Pode ser que um dia, quando ele estiver escrevendo o próximo romance dele, ele me ligue toda hora para dar opinião. Para dar opinião. Quem sabe? E qual é o maior desafio de fazer uma obra para cinema? O maior desafio para mim é sempre o financeiro, né? A produção. Então, a gente está fazendo isso na base da brodagem, como a gente diz aqui, porque Carreiro é muito querido e todo mundo quer fazer um filme dele. Graças assim. a Deus, né? Graças a Deus, Eu né? mesmo só estou fazendo para me amostrar, né, Nós todos. para poder o povo saber que eu existo e Não, depois... assim também não. Não, assim não. Pelo que a gente pode sentir, vai ser uma coisa bem calorosa mesmo, tá vendo o filme sendo lançado com o livro na Bienal, né? Na do Bienal. Livro, no Centro de Convenções. É verdade, é verdade. Pronto, então a gente fica aqui na expectativa para assistir isso. Muito obrigada pela presença de vocês Obrigado. aqui no nosso Obrigada programa. a você. É um prazer, já dá a palhinha, já dá o gostinho para quem está em casa para poder ir conferir de 2 a 12, né, de outubro, De outubro, no a Centro de Bienal. Convenções. É Sem isso aí. dúvida. Obrigada. Obrigada. Muito obrigado. E o Plano Aberto também vai ficando por aqui. Foi um prazer muito grande dividir essa meia hora com vocês. Já sabe, né? Sábado que vem a gente tá aqui de novo. Beijo grande e até lá.